Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui em mais um Pod Ciência. Eu e a minha amiga Paula Fernanda. Boa Gente, tarde, pessoal, tudo bem? desculpa, Paula, já estava te atropelando. Hoje nós vamos falar com a Maria Estela. Ela é uma especialista, gente, num assunto super interessante que nós vamos falar hoje sobre morcegos. Maria Estela, se apresenta, fala um pouco sobre você. Oi, boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou a Maria, eu sou bióloga, eu faço mestrado pelo programa, na Fiocruz, pelo Programa de Biodiversidade e Saúde, trabalho com divulgação científica com morcegos e também trabalho no meu mestrado com taxonomia sistemática de morcegos. Muito legal. Gente, para quem não segue o nosso podcast, Pod Ciência, e está vendo pela primeira vez, eu sou a Kátia Felisbino, sou bióloga, doutoranda em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde da Universidade Federal Fluminense. E a minha amiga Paula. Oi, pessoal, eu sou enfermeira, faço doutorado em pesquisa clínica em doenças infecciosas no INE Fiocruz. Estou aqui para a gente conversar com a Maria Paula. Maria Estela, desculpe. Sobre os Maristela, morcegos, né? então vamos lá. Isso aí, sobre morcego, um assunto super interessante. Maria, vamos para a primeira pergunta, tipo Globo Repórter. O que são morcegos? O que comem? Onde vivem? O que fazem? Então, os morcegos, eles são mamíferos, eles pertencem à classe mamália. Eles são os únicos mamíferos com um voo ativo, ou seja, tem um gasto energético quando eles voam ao baterem as asas. Eles têm modificações corporais para isso, então eles têm os dedos super alongados, os dedos da mão deles são super alongados com essa hiperfalangia, e entre os dedos eles têm uma membrana conhecida como patágio, que aí, né, forma essa asa, né? Eles são pertencentes à ordem Chiroptera, ou seja, Quiro vem de mão, e Ptera, asa, então tem uma mão voadora. Eles não têm relação nenhuma com os ratos, eles não têm proximidade filogenética nenhuma com os ratos, tá? Inclusive, os ratos são de outra ordem, são pertencentes à ordem Rodência. Eles não são cegos, os morcegos, eles enxergam até bem, mas por viverem à noite, eles têm um hábito noturno, eles têm uma visão não que nem a nossa, né, à noite. Então, para isso, eles têm um aparato para auxiliar eles na sua localização à noite, que seria a ecolocalização, ou seja, um som que sai pela boca, esse som viaja no ambiente, bate no anteparo, por exemplo, e volta em forma de eco, e o morcego interpreta aonde que ele está no ambiente, tá? Eles são muito importantes para o meio ambiente, para a manutenção do meio ambiente, então eles se alimentam de frutos, de néctar, de carne, de insetos, de sangue, né? Então eles fazem o controle populacional de insetos incrível, eles fazem a dispersão das sementes, polinização das plantas, tá? Então eles se alimentam de várias coisas, tá? É uma ordem com grande quantidade de número de espécies. Eles perdem só para a ordem Rodência, que são os ratos em número de espécies. Os morcegos têm mais ou menos, eles têm atualmente 1.462 espécies descritas atualmente, ocorre praticamente no globo terrestre todo, com exceção dos polos e algumas ilhas isoladas do Pacífico, tá? Então é um grupo muito diverso, eles são muito diferentes entre si, eles podem ser brancos, pretos, marrom, laranja, então eles têm várias cores, podem ser brancos, mas não são albinos, vários tamanhos, tem desde 1,70 m com a asa aberta até 2 centímetros, então tem uma grande quantidade de tamanhos também, variedade de tamanhos, tá? Então, eles são muito diversos. Então, a gente está falando isso tudo sobre o morcego, por quê? Porque o morcego ele é de uma importância zoonótica, de doenças considerado uma zoonose. O que é uma zoonose? São doenças transmitidas por animais para outros animais ou para os seres humanos. E ele transmite algumas doenças que são de importância
para os seres humanos, como a raiva humana, como a Covid-19, não é verdade? Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi essa pandemia que abalou o mundo aí, começou em 2020 e teve esse protagonista do morcego, que foi o morcego, né, que começou a acender as luzinhas para a saúde global, o One Health, né, que é trazer de novo a importância das doenças emergentes para o campo das zoonoses. Então, para a gente saber que estamos todos ligados, os animais, o ecossistema. Então, por isso que nós estamos falando dos morcegos aqui hoje. Fala um pouco para a gente o que a gente pode. Por que foi tão grave a Covid-19 no corpo do ser humano e não no corpo do morcego? Bom, o que Por acontece? que Bom, Qual a diferença do sistema imunológico, assim, do ser então, humano para o sistema imunológico do morcego? os morcegos sempre, eles são muito importantes, como eu falei, para o meio ambiente, né? Mas também eles são carreadores, eles podem ser carreadores, né? Apresentam uma grande quantidade de patógenos, e muitos deles associados à zoonose, né? Com potencial zoonótico, tá? Então, quando tem uma pandemia, eles são os primeiros a serem apontados como os vilões, né? Podendo ser os vilões. Por quê? Eles têm um sistema lógico muito diferente, muito complexo em relação ao ser humano, né? Então, primeiramente, porque os morcegos voam. Quando eles voam, eles alcançam 40 graus Celsius. Então, para um vírus viver nesse corpo com 40 graus Celsius, ele precisa ser muito forte, muito resistente, tá? Então, além disso, os morcegos, ao voarem também, quando eles voam, eles produzem radicais livres de oxigênio. Esses radicais livres de oxigênio, eles atacam o DNA do próprio morcego, produzindo fragmento de DNA modificado. Esse fragmento de DNA modificado, ele é entendido no corpo dos morcegos como se fossem vírus. Então, o corpo do morcego trabalha em combater esses radicais livres de oxigênio. Mas pensa, se toda hora que ele voa produz radicais livres de oxigênio, esses radicais livres de oxigênio atacam o DNA do morcego. Se cada vez que ele for voar acontece isso, ele ia morrer. Então, o que acontece? O corpo deles trabalha metade, dando uma atenção parcial para isso. Então, é assim. Então, quando um vírus entra no corpo dos morcegos, né, um vírus acaba entrando, dá essa mesma atenção. Então, o corpo do morcego trabalha em combater a infecção do vírus e não expulsar o vírus do corpo dele. Então, tem muitos vírus dentro do corpo desses animais, tá? Então, os vírus acabaram coevoluindo com os morcegos, tá? Isso é muito, por isso que acontece, né? Então, e o vírus resistindo num corpo super complexo, num sistema lógico super complexo dos morcegos, e também resistindo a uma temperatura super alta, quando tem um spillover, ou seja, o vírus passa do corpo do morcego para um ser humano, o vírus faz a festa, porque é uma temperatura mais baixa e num sistema imunológico menos complexo, né? Então, por isso que, quando tem uma pandemia, os morcegos são primeiros vistos como, pode ser um morcego, né? Ele tem um sistema imunológico super complexo. Vamos analisar aí se é realmente um morcego ou não. Então, é por isso. Né? Por isso que tem sempre essa suspeita, né? Mas não suspeita. significa que todos os morcegos sejam reservatórios. Alguns podem não ter o vírus, Sim, né? exatamente. Inclusive, a gente, como ser humano, pode contaminar esse morcego se a gente estiver doente, espirrar perto dele, a gente pode transmitir a Covid para ele, certo? Se a gente trabalha com morcego, temos que trabalhar de máscara, de luva, porque se a gente pode passar a Covid para o morcego, e ao contrário também, ele pode passar algum outro vírus, algum outro patógeno para a gente também. Então, sempre de máscara, sempre de luva, tá? Para respeitar a vida do morcego, caso a gente esteja contaminado, e vice-versa, tá? Alguma recomendação final de prevenção de doenças para quem vive em áreas com muito morcegos, assim? Vacinação. Se tiver uma área com raiva, né, circulando, vacinação, sempre importante dos animais, né, do cachorro e gato, sempre se protegendo. Se for pegar um morcego, não é para pegar, deixa ele ali, não é, viu um morcego estranho no ambiente, pode ser que ele seja contaminado com raiva, né, com o vírus da raiva. Então, sempre
liga para o Centro de Controle da Zoonose, não chegar perto, não pegar, tá? E a gente que trabalha com morcego sempre de máscara, sempre de luva, sempre com as EPIs, tá? Ah, muito importante. Muito obrigada. Estamos encerrando. Tá bom? Vamos Muito nos despedir. obrigada. Tchau. Obrigada, Maristela. Até a próxima, Bye, pessoal. tchau, tchau. Tchau.